Convido o professor Marcos Coelho Maturana, do Laboratório de Análise de Risco da Universidade de São Paulo, para apresentar sua palestra sobre métodos qualitativos PHA. Eu de novo. Bom, não vou me apresentar de novo, né? Que eu já acabei de falar, né? Nessa segunda apresentação, eu vou detalhar o processo, né, de avaliação de risco aplicando a análise preliminar de risco. Essencialmente, é um representante dos métodos quantitativos de análise, né? O conteúdo que eu vou apresentar hoje, né, sobre análise qualitativa, vai ser uma progressão daquele que eu apresentei nos slides anteriores, né? Tem uma interligação entre os conteúdos, né? Então, vou caracterizar a análise qualitativa de risco, depois o processo propriamente dito, as principais técnicas e depois detalhar a PR, tá bom? E aí a gente vai passar também pela matriz de risco, que é essencial para fazer a aplicação da PR. Então, o processo que a gente tinha falado agora há pouco, né, o Danilo detalhou, ele falou sobre o FSA, falou sobre a ISO, né, então a gente se volta ao processo. Vocês vão ver que a análise qualitativa, ela essencialmente se centraliza se você for olhar os passos da identificação de risco, você vai ver que se assemelha muito com o processo de análise qualitativa de risco, né? Por isso que eu disse na primeira apresentação que o processo de análise qualitativa, na verdade, ele é um processo introdutório. Você não vai fazer uma análise quantitativa se você não tiver passado por essa etapa, né? Então, por isso que a gente vê dessa maneira, né? Então, aqui de novo, o slide sobre as diferenças entre análise qualitativa e quantitativa, né, que é essa questão que eu estou colocando agora, né, a análise quantitativa, então, como uma análise detalhada de risco e a qualitativa como uma análise introdutória. E aqui a gente vê as características da análise qualitativa de risco, né? Ela, por ser subjetiva, ela permite um alto grau de generalização, né? Ela é menos restritiva, então, e dá essa liberdade, né? Ela depende muito de especialistas, né, para poder ser feita, é de onde vem toda a informação para se começar a análise de risco, né? Ela é muito dependente da experiência do grupo envolvido. Sem critérios não se faz análise qualitativa. A primeira coisa a se fazer é estabelecimento de critérios. Então, esses são os 3 pontos essenciais. O processo de análise qualitativa de risco, ele começa com a definição do que vai ser analisado. A gente tem o alinhamento dos objetivos e escopo, a listagem de recursos disponíveis, então a análise ela vai tão longe quanto os recursos que a gente tem, a escolha das técnicas a serem empregadas, e eu vou apresentar algumas técnicas daqui a pouquinho. Passa pela descrição do sistema, ou o nosso objeto, o sistema é qualquer coisa organizada que você pretenda avaliar o risco, né? Então você vai ter o inspecionamento e detalhamento de barreiras, estruturas, subsistemas, né? Depois o detalhamento das dependências entre essas partes e o estudo de histórico. Então a gente parte para a identificação de perigos, né? Identificar o perigo
e agrupar os eventos considerando o comportamento do sistema para poder entender bem, e a identificação das áreas vulneráveis. Não é? Muitas vezes, mesmo tendo barreiras para esses perigos, a gente ainda tem áreas vulneráveis. Né? Então, o processo não se aplica só quando você vai fazer a primeira análise de risco. Você vai reaplicar o processo quando você vai fazer o monitoramento e avaliação do risco. Não é? Aqui a gente tem a última parte, que é a classificação, onde você demonstra o risco, e você coloca o risco numa linguagem comum. Essencialmente é isso. Aqui a gente tem alguns exemplos de técnicas. Né? O brainstorm, todo mundo compreende, sabe como é que funciona, como sendo a mais simples de todas. A entrevista estruturada ou semi-estruturada, onde você colhe a informação dos especialistas e dos não especialistas também. Né? Eventualmente você quer saber a opinião de outras pessoas, de outros interessados, né? Para você poder fazer estabelecimento de critérios. Aí aqui a gente tem a APR, que eu vou detalhar daqui a pouco, e o RASOP, por exemplo, bem aplicado na indústria de processos. Né? Aí que você está mais preocupado com a operação. Pelo menos ele foi desenvolvido para a operação, hoje em dia está aplicado a tudo que é área aí. Né? Tem o What If, não é? A técnica SWIFT, que é uma simplificação do RASOP. Né? Simplesmente o conceito é se perguntar o que aconteceria se alguma coisa acontecesse, né? Aí você vai estruturando toda a análise. Né? Tem a LOPA, bem aplicada na indústria offshore, aqui no Brasil, né? Onde você estabelece um sistema de prevenção, de qualificação, de determinação de parâmetros a serem avaliados e acompanhamento de parâmetros. A HRA, não é? Que apesar dessa definição, né, de ter nascido já quantitativa, né, ela tem um processo que pode ser aplicado na fase qualitativa, e a Boltai, que vai ter uma sessão, né, especial hoje sobre Boltai. Né? De maneira geral, você quer fazer uma avaliação de causas e consequências e integrar tudo no modelo. Né? Vai ser detalhado, então vou deixar assim. Né? Eu estou colocando aqui uma norma que não é a 31.000, é a 31.010. Ela traz uma lista muito grande de técnicas e métodos de avaliação qualitativa e quantitativa de risco. Não é? Então estou colocando aqui para quem se interessar em fazer um aprofundamento nesses métodos e técnicas. Bom, então vamos falar da análise preliminar de risco. Né? A análise preliminar de risco, ela é recomendada para as fases preliminares, como o próprio nome diz, né? Quando você tem, em princípio, pouca experiência sobre o sistema que está sendo estudado. Né? Então, você vai fazer um primeiro levantamento, um primeiro giro no entendimento do risco. Não é? Aí, consequentemente, é recomendado para quando você tem pouca informação, né, sobre o projeto, o procedimento operacional. E quando você quer ranquear os perigos. Né? Então, a APR ela traz um resultado rápido de avaliação de risco. Né? Por isso que você aplica muitas vezes para fazer a seleção de alternativas de projeto, considerando o risco. Quais são os recursos requeridos para fazer a APR? Essencialmente, né, você tem informação, né, a informação sobre os critérios de projeto, as instalações, quais são os materiais, como que funciona o seu objeto de estudo. Né? As experiências de profissionais da área, né, de aplicação e, essencialmente, tempo. Né? O tempo é especialmente interessante para a APR, ele é necessário, mas ele é curto. Não é por isso que a avaliação preliminar de risco ela é interessante, né, em termos de tempo. Né? Quais são os resultados esperados? Uma descrição dos perigos e um ranqueamento qualitativo desses perigos.
A primeira parte da APR é a parte, né, a avaliação propriamente dita, é a parte de preparação, né? Então, primeiro, eu vou juntar toda a informação que eu tiver disponível, né, que eu julgue que tenha correlação com o meu problema. Depois, eu vou comparar estudos e experiências de sistemas similares. Fazer uma descrição conceitual do sistema é essencial para uniformizar a linguagem entre todos os que participam das análises. E vou discriminar os equipamentos, os parâmetros, os objetivos, documentar isso, né? Não dá para fazer análise se eu não formalizar a documentação, né? E depois tem esse monte de passo aqui, né, para eu poder realizar a análise propriamente, né? Usar aquela informação. Primeira coisa a se fazer quando se faz um APR é identificar as situações que podem resultar em consequências indesejadas. Essa identificação é feita pela aplicação de alguma técnica, por exemplo, brainstorm, alguma técnica aberta, né? Para você não limitar a avaliação, que é feita na sequência. A avaliação das possíveis causas dos incidentes potenciais, né? Envolvendo essas avaliações, aliás, essa identificação que foi identificada. Depois, a avaliação dos efeitos, né? Sempre procurando avaliar o pior caso, né? Não é uma avaliação exaustiva, como foi colocado aqui, né? Você está interessado em entender a coisa de uma maneira geral e depois você vai detalhar aquilo que tiver maior impacto, né? Aí você vai fazer uma classificação de cada situação por categoria e frequência. Aí você vai falar assim, poxa, mas você me disse que isso daí é uma técnica qualitativa, como é que eu vou avaliar a frequência? Né? Eu faço um julgamento disso daí, estabeleço um critério, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo, né, de uma matriz. Né? Aí com isso eu vou conseguir fazer a categorização dos eventos, dos perigos, e vou conseguir listar alternativas viáveis de correção. Tudo isso é feito de uma maneira integrada, né? Por isso que eu coloquei aqui tudo junto, para mostrar que isso tem que ser feito tudo junto, né? Você não faz primeiro isso, depois isso, daí isso aqui fica prontinho, você vai partir para o próximo. Você faz isso, depois você faz isso de novo, e de novo, até você chegar num ponto em que você considera adequado. Né? E o passo final é a documentação. Então, de maneira geral, a gente usa uma tabela de APR, que eu vou detalhar daqui a pouco. A gente lista os eventos de perigo, ordena os perigos segundo a sua criticidade nessa tabela, tá bom? Quais são as colunas da tabela? Primeiro é o próprio evento de perigo. Na segunda coluna vai ter uma descrição do evento. Depois, as causas, uma descrição de causa, de frequência e ações de mitigação que foram associadas. Na sequência, a gente vai ter as consequências, uma descrição e também possíveis ações de contingência. E por fim, aqui é uma avaliação do risco, né? Qual seria a severidade desse evento de perigo para cada dimensão de risco? Primeiro, para pessoas, patrimônio, para o meio ambiente, até chegar em imagem, né? Essas são as dimensões comumente avaliadas. Tá bom? É a tolerabilidade também nessas dimensões, né? E por fim, considerando esses fatores que foram associados, você vai ter um julgamento do risco como tolerável, ou intermediário, ou moderado, ou intolerável, né? Isso aqui vai ficar mais claro quando eu mostrar a matriz. O Danilo apresentou, né, um exemplo geral de matriz de risco. Aqui a gente tem a tolerabilidade. Essa daqui é uma matriz adotada pela Petrobras, né? Tem uma norma deles que define essa matriz exatamente assim. Vocês podem ver aqui, olha, as dimensões do risco, né? Aí você vai categorizar a severidade
para cada dimensão. Né? Então, quando eu for fazer uma avaliação aqui, nesse contexto, eu vou ter uma linguagem comum. Né? Lembra que a gente tinha falado sobre a frequência? Por exemplo, né? Aqui a gente tem também uma associação de frequência e uma categorização, e a gente faz uma uniformização de linguagem. Então, por exemplo, eu estou falando com um stakeholder lá, um interessado, fazendo uma consulta, um especialista, aí ele me pergunta, poxa, qual que seria a categoria para um evento que vai acontecer uma vez durante a vida útil da minha instalação, por exemplo, né? Aí eu dizer para ele que esse é um evento provável. Né? Agora, se o fulano discordar do que está definido aqui, ele não vai conseguir discordar do que está definido aqui embaixo. Então, essa definição, né, de critérios é essencial para que a comunicação aconteça e que a análise ela desenrole. Né? A gente não vai conseguir se entender se não tiver um parâmetro comum. Então, é essencial, no início da avaliação, definir os critérios. Bom, aqui para a imagem, por exemplo, né, a gente está falando aqui de repercussão na mídia. Né? Vou ter prejuízo em torno disso daí, né? Eu vou ter uma repercussão internacional, né? Eu vou falar que a esposa do presidente francês é velha e feia, vai ter uma repercussão internacional, né? Agora, sei lá, vou falar que a esposa do Maturana é feia, talvez uma repercussão local, né? Se for o presidente falando, aí nacional, né? Aí vai para cá, né? Então, essa classificação é bem interessante, né? Para a gente ter uma linguagem comum, né? Essa matriz da Petrobras é especialmente interessante, né? Especialmente completa, e a gente vem usando bastante, né? Mesmo para trabalhos que não são para a Petrobras, ou relacionados, né? Aqui tem um exemplo ilustrativo de uma tabela de APR, tá bom? Eu queria gastar um tempinho aqui com esse exemplo, porque eu acho que ele é essencial, né? A APR ele se concentra numa tabela, né? Que nem esse daqui. Então, apresentar a tabela é apresentar a própria APR, né? Você começa com essas colunas vazias, não é? Aqui a gente tem a descrição do evento, propriamente dito, né? Aqui a gente tem a questão das causas, as consequências e a avaliação da severidade. Vamos detalhando aqui, né? Aqui essa é uma tabela, um caso real, né? Onde a gente estava fazendo uma APR aqui. Né? Primeiro, a descrição do próprio evento. Por exemplo, aqui, né? Falha do sistema de geração e distribuição de um navio aliviador. Né? Isso aqui seria um evento de perigo para o caso que a gente estava estudando. Né? Então, o que seria a causa? Isso aí, né? O que seria a descrição do evento, melhor dizendo? Né? A perda do sistema de geração de energia, ou um blackout, uma linguagem mais comum. Né? É lógico, essa tabela aqui você vai adaptar ela em função da análise que você está fazendo, né? Para facilitar a comunicação entre as pessoas que estão envolvidas. Né? Aqui a descrição da causa. O que está causando o blackout total? Bom, uma falha de equipamento. Né? Qual que é a frequência disso lá no meu sistema que eu estou avaliando? Aqui, os especialistas consideraram como pouco provável. Ah, mas o que é pouco provável? Vamos lá na tabela e a gente vê qual que é a definição de pouco provável. Né? Há muita discussão quando você aplica a PR sobre essas classificações aqui. Né? Então, é necessário estabelecer de antemão. Né? O que seria uma ação de mitigação? Vou fazer um checklist operacional. Vou fazer um monitoramento mais constante desse equipamento. Vou intensificar e aprimorar o treinamento da tripulação. Né? Aqui, na consequência, existe uma avaliação muito semelhante. Né? Qual que é a consequência geral? Faço uma descrição aqui. Por exemplo, aqui eu poderia ter uma perda no navio aliviador. E aqui eu tenho, por exemplo, uma outra consequência como uma interrupção da operação de offload. Posso colocar outras colunas aqui de consequência. Tá bom?
Quais seriam as ações de contingência? Bom, já aconteceu. O que eu posso fazer para melhorar? Posso analisar a possibilidade de recurso de recuperação automática nesse caso. Antes de continuar, né, quero ressaltar aqui que essa avaliação, essas colunas aqui, elas foram definidas para o caso específico. É interessante ressaltar isso, né? Não é uma coisa rígida, uma APR não é uma coisa rígida. É uma coisa que a gente vai fazer durante vai construir durante o processo, né, a tabela. Você tem uma cara da tabela, né, mas como ela vai ficar vai depender de como foi conduzido o processo. Tá bom? Então a gente começou assim. Uma vez que a gente definiu as colunas anteriores de causa e consequência, a gente vai conseguir fazer uma avaliação de severidade nesses domínios aqui. Por exemplo, para pessoas, qual que seria a severidade? Todos os especialistas eles se reúnem, fazem uma discussão, o que pode acontecer, quem são os afetados, e assim você faz a classificação para cada domínio, né? Então, aplicando a matriz de risco, de acordo com esse nível de severidade, que é uma consequência do nível de frequência, associada à frequência e à consequência. Tá bom? Para encerrar essa segunda palestra, é interessante ressaltar isso daqui, né? Você vai fazer a aplicação, seja qual for a técnica que for empregada de análise qualitativa, você deve sempre construir, estruturar ela para facilitar a reavaliação, né? Então, não adianta eu apresentar aquela tabela crua e nua no relatório e não mostrar de onde vieram aqueles dados, quais são as minhas fontes. É preciso documentar todas as coisas. Essa é a chave para que o processo de gestão de risco aconteça, né? Eu preciso ter condição de me retroalimentar. Tá bom? Essa então é uma questão que a gente tem que observar, né? Então, nessa apresentação eu falei dos conceitos e definições de análise qualitativa de risco, né? Apresentei a APR de uma maneira bem rápida para dar uma noção de como é que funciona, e nas próximas apresentações a gente vai discutir análises semi-quantitativas e quantitativas. Vocês vão ver que a gente precisa dessas análises qualitativas para poder avançar para aqui, né? Para essas análises aqui. Vai falar de consideração do fator humano e da questão de águas restritas, que é um caso que está sendo estudado. Tá bom, gente? Essa é a mensagem que tinha para falar para vocês nessa segunda apresentação. Obrigado pela paciência, né? Pela segunda apresentação. Obrigado.